Você já entrou em uma igreja e sentiu que alguma coisa ali dentro não estava certa? Não algo visível, não algo que você pudesse explicar com palavras, mas uma sensação tão profunda, tão visceral, que o seu espírito gritava para você sair daquele lugar antes mesmo de sentar no banco. Eu vivi isso, não uma vez, não duas, mas repetidamente, em igrejas diferentes, em cidades diferentes, com pastores diferentes. E por muito tempo achei que o problema era eu, mas eu estava errada. O problema não era eu. O problema era o que eu conseguia ver. E o que eu conseguia ver mudou tudo. Existe uma categoria de pessoas dentro do reino de Deus que carregam peso que ninguém ensinou a carregar. São pessoas que enxergam além do que os olhos naturais captam, que sentem o que está escondido debaixo da superfície de sorrisos e aleluias, que percebem o que se move nos corredores invisíveis de uma congregação antes mesmo de o culto começar. Essas pessoas são chamadas de videntes proféticos, e a maioria delas está sozinha agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Porque ninguém sabe o que fazer com quem enxerga demais. O que eu vou revelar aqui hoje vem de um lugar que poucos ousariam mencionar num canal cristão. Vem da minha experiência dentro das trevas, vem dos anos que passei do outro lado, servindo a um reino que eu preferia nunca ter conhecido. E vem da dor de tentar entrar pela porta de uma igreja depois de ter sido libertada, e descobrir que lá dentro, nem sempre é mais seguro do que lá fora. Se você já se sentiu deslocado dentro da casa de Deus, se você já viu coisas que ninguém acreditou, se você já foi mandado embora de um lugar onde deveria ter encontrado acolhimento, este vídeo foi feito para você. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa simples. Vá até os comentários agora e escreva: Deus, abre os meus olhos para o que é real. Essa frase é mais do que um comentário, é uma declaração. E o céu ouve declarações. Eu preciso que você entenda quem está falando com você agora. Não porque eu queira glória, não porque eu queira atenção, mas porque o que eu vou revelar nas próximas palavras exige que você saiba de onde eu venho. Porque se você não souber de onde eu venho, vai achar que estou inventando, vai achar que estou exagerando, vai achar que é mais um testemunho bonito criado para emocionar. Não é. Eu servi as trevas por anos, de forma consciente, deliberada e treinada. Não fui enganada aos poucos como acontece com muitas pessoas. Eu fui iniciada. Eu aprendi. Eu pratiquei. Eu subi dentro de uma hierarquia espiritual que a maioria dos cristãos nem acredita que existe, mas que é tão real quanto o ar que você está respirando agora. Dentro desse sistema, eu aprendi a enxergar o mundo espiritual com uma clareza perturbadora. Aprendi a identificar a presença de entidades, a reconhecer suas hierarquias, a sentir suas frequências. Aprendi a usar essa visão como ferramenta de controle, de manipulação do Distrika. Eu sabia como ler o campo espiritual de uma pessoa antes de ela abrir a boca. Sabia onde estavam as feridas. Sabia onde estavam as portas abertas, e sabia exatamente como usar isso contra ela. Não estou dizendo isso para impressionar você. Estou dizendo isso porque você precisa entender o nível de profundidade que esse tipo de treinamento produz em quem passa por ele. E então Jesus me encontrou. Não foi um processo gradual. Não foi uma conversão suave num domingo de manhã com música bonita ao fundo. Foi um confronto. Foi uma rendição forçada pela realidade do poder dele sobre tudo aquilo que eu achava que me protegia. É um momento. O reino que eu servia desmoronou diante de mim como uma parede de papel. E eu me vi no chão, sem nome, sem identidade, sem nada que eu achasse que era meu. E foi exatamente ali, no ponto mais vazio que eu já estive, que eu ouvi a voz que mudou tudo. Mas aqui começa o problema que ninguém fala. Aqui começa a parte que os testemunhos de conversão normalmente pulam porque é incômoda demais. Porque depois que Jesus me tirou daquele lugar, depois que eu fui lavada, restaurada, chamada pelo nome novo, eu precisava de uma igreja. Eu precisava de uma comunidade. Eu precisava de um lar espiritual. E foi aí que eu descobri algo que me partiu o coração, de um jeito que as trevas nunca conseguiram. A visão que Deus havia santificado em mim, aquela mesma capacidade de enxergar o mundo espiritual, que antes era usada para destruir, agora estava voltada para o reino da luz.
E eu chegava nas igrejas enxergando o que estava escondido, enxergando o que se movia nos bastidores, enxergando o que a maioria das pessoas sentadas naqueles bancos jamais suspeitaria que existia. E quanto mais eu enxergava, mais eu percebia que muitas igrejas não queriam saber o que eu via, porque o que eu via as incomodava. Porque o que eu via as expunha. Porque o que eu via ameaçava o conforto cuidadosamente construído de uma religião que aprendeu a funcionar sem a presença real de Deus. E então começou a minha segunda batalha. Não contra as trevas, contra o silêncio dentro da luz. Deixa eu te contar como é. Deixa eu te contar o que acontece dentro do espírito de uma vidente profética, quando ela entra em um ambiente carregado, não com palavras teológicas, não com linguagem de seminário, com a verdade crua do que se sente, do que se vê, do que se carrega no corpo, como se fosse peso físico. Imagine que você acorda todo dia com todos os seus sentidos amplificados. Não os sentidos naturais, os espirituais. É como se você tivesse uma camada extra de percepção que nunca desliga, nunca descansa, nunca fecha os olhos. Você entra em um ambiente e antes de processar qualquer coisa racionalmente, o seu espírito já leu aquele lugar por completo. Foi assim que começou a minha descoberta do que realmente estava acontecendo nas igrejas que eu frequentava. Na primeira igreja que eu tentei chamar de lar, depois da minha libertação, eu lembro do exato momento em que cruzei a porta principal. A congregação era grande, a música era alta, as pessoas levantavam as mãos. Tudo parecia certo por fora, mas no instante em que os meus pés pisaram naquele salão, algo dentro de mim se contraiu. Uma sensação que eu conhecia bem. Não de paz, de alerta. Eu me sentei. Tentei adorar. Tentei me concentrar na letra da música, mas os meus olhos espirituais não paravam. E o que eles viam me deixava paralisada. No corredor lateral, havia uma presença escura estacionada como se tivesse direito de estar ali. Não agitada. Não escondida. Confortável. Como quem mora em um lugar há tanto tempo que nem se preocupa mais em se disfarçar. Eu reconhecia aquela postura. Eu havia treinado com entidades assim. Sabia o que significava quando elas ficavam estáticas dessa forma. Significava que estavam estabelecidas, que tinham autoridade cedida por alguém de dentro. Eu olhei para o palco. O pastor pregava com energia, a congregação respondia com améns. E eu estava sentada no meio de tudo aquilo, enxergando uma dimensão completamente diferente do que todos os outros estavam experimentando. Havia uma mulher na segunda fileira, que carregava algo sobre ela, que eu só posso descrever como uma sombra colada, uma aflição antiga, enraizada, que ninguém havia jamais endereçado espiritualmente porque ninguém havia jamais visto. Ela sorria, ela cantava, mas por dentro, o espírito dela gritava em uma frequência que eu captava com uma clareza dolorosa. Havia um homem perto do fundo que tinha nos olhos algo que eu reconhecia do tempo das trevas. Uma lealdade dupla, alguém que sentava na casa de Deus, mas mantinha acordos noturnos com outro reino, não por maldade consciente necessariamente, mas por portas que nunca haviam sido fechadas, por pactos familiares que nunca haviam sido quebrados, por uma herança espiritual que seguia seu sangue sem que ele soubesse nomear. E no altar, durante um momento de oração, eu senti a intercessão verdadeira subir de apenas 3 pessoas em uma congregação de mais de 300. 3. O resto era performance. Não porque as pessoas fossem más, mas porque ninguém havia ensinado a diferença entre orar com a boca e orar com o espírito. E ali eu percebi o problema real. Não era a maldade dos membros. Era o vazio do discernimento na liderança. Quando tentei falar com uma das líderes sobre o que eu percebia, ela me olhou com aquele sorriso treinado que eu já havia aprendido a reconhecer. O sorriso que diz: estou ouvindo, mas não estou acreditando. Ela disse que eu precisava de cura interior, que provavelmente ainda havia resquícios do meu passado distorcendo a minha percepção. Que eu deveria me concentrar em receber antes de tentar contribuir. E eu saí daquela conversa com algo partido dentro de mim, porque eu sabia, com uma certeza que vinha de um lugar mais fundo do que a minha mente conseguia acessar, que o que eu havia visto era real. Não era trauma. Não era distorção. Era visão. Era o presente que Deus havia santificado em mim, sendo rejeitado pela própria casa que deveria saber o que fazer com ele. Isso se repetiu, em outra cidade, em outra denominação, com outro pastor.
A variação era nos detalhes. A essência era sempre a mesma. A vidente enxerga. A instituição não sabe o que fazer com o que ela enxerga. E então, a vidente é enquadrada, silenciada, ou gentilmente empurrada para a margem. Existe um versículo em Amós que ficou gravado na minha alma durante esse período. Ele diz que o leão rugiu, e quem não temerá? Que o Senhor falou, e quem não profetizará? Quando Deus mostra algo a uma vidente, não existe botão de silenciar. Não existe opção de ignorar. A visão queima por dentro como brasa que não apaga. E quando não há espaço para falar, essa brasa começa a consumir a própria pessoa que a carrega. Foi nesse ponto que eu comecei a entender que o meu problema não era espiritual no sentido que me diziam. Era estrutural. Era cultural. Era o resultado de uma igreja que havia aprendido a operar sem o sobrenatural real. E que, quando o sobrenatural real aparecia em seus corredores, não sabia se devia brócolo ou temer dele. Se você já sentiu essa queimação, se você já carregou uma visão que ninguém quis receber, se você já ficou sentado em um banco de igreja, morrendo por dentro, enquanto todo mundo ao redor parecia estar bem, escreva agora nos comentários. Senhor, valida o que o Senhor colocou em mim. Deixe essa frase ser a sua oração agora. O céu está ouvindo. Eu preciso que você respire, antes de continuar lendo. O que eu vou compartilhar agora é a parte que eu demorei mais tempo para colocar em palavras. Não porque eu tenha medo de falar, mas porque existe um peso nessa revelação que vai além do que a linguagem humana consegue comportar com conforto. Vou fazer o meu melhor, e peço que o Espírito Santo seja o intérprete entre o que eu disser e o que você precisar ouvir. Havia uma igreja específica, uma congregação que eu frequentei por quase 8 meses, tentando genuinamente me estabelecer. Era uma igreja com história, com tradição, com um nome respeitado na cidade. O pastor era articulado, carismático, conhecedor da palavra. As pessoas eram acolhedoras na superfície, e eu, pela primeira vez em muito tempo, havia baixado a guarda o suficiente para tentar pertencer. Foi um erro que quase me destruiu, não porque as pessoas fossem monstruosas, mas porque o que habitava aquela estrutura era algo que eu reconhecia com uma familiaridade que me gelava por dentro. Tudo começou durante uma noite de louvor especial. O salão estava cheio, as luzes estavam baixas, a música era envolvente, e enquanto a congregação entrava em um estado de adoração coletiva, os meus olhos espirituais abriram de uma forma que eu não havia experimentado, com aquela intensidade, desde os tempos em que eu estava nas trevas, e o que eu vi me tirou o chão. Sobre o palco, entrelaçado com o que as pessoas chamavam de presença de Deus, havia algo mais. Uma camada. Uma sobreposição. Como uma frequência falsa, sendo transmitida sobre uma frequência verdadeira. A adoração estava subindo, isso era real. Havia pessoas ali com corações genuínos, que adoravam de verdade. Mas havia também um redirecionamento acontecendo, um desvio sutil e sofisticado de para onde essa adoração chegava. Eu conhecia essa técnica. Eu havia aprendido a construir exatamente isso durante o meu tempo nas trevas. A criação de um campo espiritual, que captura a energia devocional de pessoas sinceras, e a redireciona, sem que elas percebam, uma armadilha invisível construída com anos de paciência, e de acordos feitos por lideranças, que em algum ponto, escolheram o poder sobre a pureza. Eu olhei para o pastor no palco, e foi nesse momento que aconteceu algo que me deixou imóvel. Os meus olhos espirituais viram sobre ele uma estrutura, não uma possessão no sentido que as pessoas imaginam quando ouvem essa palavra. Algo mais sofisticado. Um acordo, uma cobertura espiritual que não vinha do céu, uma delegação de autoridade que havia sido negociada em algum lugar, que não era a presença de Deus, e aquela estrutura estava sendo usada para manter a congregação dentro de um campo de controle emocional e espiritual, que os impedia de crescer, além de um certo ponto. As pessoas choravam, sentiam algo, e o que sentiam era real, porque havia fragmentos de presença verdadeira, misturados com aquilo. Mas a profundidade a qual poderiam ter ido, estava bloqueada, como um teto invisível construído por mãos que sorriam do altar. Eu comecei a tremer. Não de medo, de reconhecimento, porque do outro lado, eu havia ajudado a construir estruturas assim. Eu sabia exatamente o que era necessário para sustentá-las. Sabia quais acordos eram necessários.
Sabia qual era o preço que alguém havia pago para ter aquele nível de influência sobre tantas almas. E então, eu vi ela. Não uma mulher específica necessariamente. Uma presença, uma influência, um espírito que eu sabia nomear, porque havia trabalhado sob a sua cobertura, durante anos nas trevas. Um espírito de controle e sedução espiritual, que opera especificamente dentro de estruturas religiosas, que usa a linguagem do sagrado para realizar os propósitos do profano, que se veste com terminologia profética para silenciar a profecia verdadeira, que abraça os dons para esvaziar os dons de dentro para fora. Dentro da tradição bíblica, esse espírito tem um nome associado a uma rainha, que perseguiu e tentou matar o profeta mais poderoso do seu tempo. Uma rainha que usava a religião como arma, que controlava reis, que silenciava vozes verdadeiras enquanto financiava vozes falsas, que diziam o que ela queria ouvir. E esse mesmo espírito estava ali, estabelecido, sendo adorado por pessoas que pensavam estar adorando a Deus. Eu precisei sair. Saí antes do culto terminar, fui para o estacionamento e fiquei em pé debaixo do céu aberto, tentando respirar, porque dentro daquele salão, eu havia ficado sem ar, não fisicamente e espiritualmente, como se o oxigênio do reino tivesse sido substituído por algo que parecia oxigênio, mas não sustentava a vida de verdade. E ali, de pé sozinha em um estacionamento às 10 da noite, eu ouvi a voz de Deus de uma forma que não ouvia há meses. Ele não me disse que eu estava errada. Ele não me disse que eu estava exagerando. Ele não me disse que eu precisava de cura interior ou que meu passado estava distorcendo minha visão. Ele me disse algo que me partiu e me reconstituiu ao mesmo tempo. Ele disse: eu sei o que você viu. Eu vejo também. E é por isso que eu te pus aqui. Não para que você se instalasse, para que você visse. E então ele me disse algo sobre os videntes, que eu nunca havia ouvido de nenhum púlpito. Algo que explicava anos de confusão, de rejeição, de isolamento, de não pertencimento. Ele me disse que os videntes proféticos não são chamados para se encaixar nas estruturas. São chamados para revelar o que as estruturas escondem, que a dor do não pertencimento não é uma falha de caráter, é uma função do chamado. Que o desconforto que sentimos em ambientes comprometidos não é sensibilidade excessiva, é o alarme do Espírito Santo funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. E que o motivo pelo qual tantos videntes não conseguem encontrar uma igreja lar não é porque sejam difíceis demais, críticos demais, intensos demais, é porque foram chamados para ver o que a maioria dos líderes prefere que permaneça invisível. Essa revelação não me encheu de orgulho, me encheu de pavor sagrado. Porque compreender o chamado é uma coisa, carregar o peso dele é outra completamente diferente. Porque o vidente, que vê o que está errado e fala é rejeitado, mas o vidente que vê o que está errado e se cala, começa a morrer por dentro de um jeito que nenhuma terapia e nenhum culto de domingo consegue reverter. E foi nesse estacionamento, naquela noite, que eu tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida depois da conversão. Eu decidi que nunca mais silenciaria o que Deus me mostrava, para pertencer a um lugar que não estava preparado para receber a verdade, mesmo que isso me custasse o pertencimento. Mesmo que isso me custasse a aceitação. Mesmo que isso significasse continuar no deserto por mais tempo do que eu aguentava imaginar, porque existe algo pior do que estar sozinha. É estar rodeada de pessoas, e mesmo assim estar completamente sozinha. Porque a parte mais real de você nunca é permitida de existir naquele espaço. Se essa revelação está ecoando dentro de você agora, se você reconhece essa experiência como sua, se você já viu e foi silenciada, se você já soube e foi descartada, eu quero que você escreva agora nos comentários: eu vi a verdade e não vou mais me calar. Deixa essa declaração sair de dentro de você. Deixa ela ser o começo de algo novo. Existe um momento na vida de todo vidente profético em que a escolha se torna inevitável. Não é uma escolha dramática com trovões e visões celestiais. É uma escolha silenciosa, quase invisível para quem está de fora, mas que por dentro sente como se o universo inteiro estivesse pendendo de um fio. A escolha entre continuar se contorcendo para caber em espaços que não foram feitos para você, ou parar, respirar e começar a caminhar na direção do que Deus realmente planejou para sua vida. Para mim essa escolha aconteceu em uma manhã comum. Não havia visão,
Não havia voz audível, havia eu, uma xícara de chá frio, que eu havia esquecido de beber, e uma Bíblia aberta em um trecho de Jeremias, que eu havia lido dezenas de vezes, mas que naquele dia entrou em mim, como faca em manteiga. O profeta dizia que havia uma palavra dentro dele como fogo fechado nos seus ossos, que ele havia tentado segurar, que havia tentado se calar, que havia tentado se encaixar, mas que não conseguia mais conter, que o fogo era mais forte do que o seu cansaço. Eu fechei a Bíblia, e pela primeira vez em anos, eu parei de lutar contra o que eu era, porque até aquele momento, mesmo após a minha libertação, mesmo após tudo que Deus havia feito em mim, eu ainda carregava uma vergonha secreta sobre a minha forma de perceber o mundo espiritual. Ainda achava que havia algo errado comigo, que a intensidade com que eu sentia as coisas era um problema a ser corrigido, que a profundidade com que eu via era um excesso a ser moderado, que eu precisava me tornar menos para ser aceita por mais. E naquela manhã, eu entendi que essa vergonha não vinha de Deus. Vinha do mesmo espírito que havia tentado me destruir nas trevas, e que quando não conseguiu, mudou de estratégia. Em vez de me atacar de fora, começou a me atacar de dentro, usando as vozes de pessoas bem-intencionadas, dentro da igreja, para me convencer de que o meu dom era um problema, de que a minha visão era um fardo, de que eu seria mais útil ao reino se fosse mais silenciosa, mais administrável. Mentira. Do começo ao fim, a transformação que aconteceu em mim a partir daquele dia não foi instantânea. Foi um processo, mas foi um processo que teve uma direção clara desde o primeiro passo, a direção da autenticidade diante de Deus. Comecei a parar de pedir desculpas pelo que eu via. Comecei a registrar as visões e percepções em um diário, em vez de sufocá-las. Comecei a orar com a minha visão, em vez de orar contra ela. Em vez de chegar diante de Deus pedindo que Ele me tornasse normal, comecei a chegar pedindo que Ele me ensinasse a ser fielmente o que Ele havia feito de mim. E algo começou a mudar. As visões que antes me chegavam como uma enxurrada caótica que eu não sabia como processar, começaram a ganhar ordem. Não porque diminuíram, mas porque eu parei de resistir a elas. Quando você para de lutar contra a correnteza e aprende a nadar com ela, o rio deixa de ser inimigo e se torna caminho. Comecei a entender que a minha permeabilidade espiritual, essa capacidade de absorver o que está no ambiente ao redor, não era fraqueza ir a instrumento, era o mecanismo pelo qual o Espírito Santo me usava para interceder por pessoas que eu mal conhecia, para identificar necessidades que ninguém havia verbalizado, para ver feridas que estavam escondidas sob camadas de performance religiosa, e levar essas feridas à presença de Deus, em oração. O antes e o depois da minha transformação não se distinguem pelo que eu passei a ver, mas pela forma como passei a carregar o que via. Antes eu carregava como fardo, depois comecei a carregar como oferta. Antes eu chegava em um ambiente, e o peso do que percebia me esmagava. Depois comecei a chegar perguntando a Deus o que Ele queria fazer com o que eu estava vendo. Em vez de ser varrida pela percepção, comecei a usá-la como ponto de partida para a oração, para a intercessão, para a palavra profética que liberta em vez de apenas expor. Essa mudança de postura mudou tudo, e quero que você entenda algo muito importante agora. O que aconteceu comigo pode acontecer com você, não porque eu seja especial, mas porque o Deus que me encontrou no ponto mais escuro da minha história é o mesmo Deus que está olhando para você agora, enquanto você assiste a este vídeo. Ele não está surpreso com o que você carrega. Ele não está confuso sobre o que fazer com o seu dom. Ele está esperando que você pare de pedir desculpas por ser quem ele fez de você. Se você é uma pessoa que vê além do que os outros veem, que sente o que os outros não sentem, que percebe o que está escondido embaixo da superfície de situações e de pessoas, eu quero te dizer com toda a autoridade que a palavra de Deus me concede. Isso não é loucura, isso não é excesso emocional. Isso não é um problema do seu passado que ainda não foi resolvido. Isso é um chamado, e chamados não foram feitos para ser silenciados. Foram feitos para ser cumpridos. Se esta parte do vídeo tocou em algo dentro de você, se você sentiu enquanto lia que alguém finalmente estava descrevendo a sua experiência com palavras que você nunca conseguiu encontrar, eu quero te pedir uma coisa: compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso.
Com aquela amiga que você sabe que vive se sentindo deslocada na igreja. Com aquele irmão que parou de frequentar a congregação porque ninguém sabia o que fazer com o que ele carregava. Com aquela pessoa que você conhece que está no deserto espiritual sem entender por quê. Você pode ser o instrumento pelo qual a libertação chega até ela hoje. Clique em compartilhar agora. E vamos continuar. Agora eu preciso sair do testemunho e entrar no ensino. Porque uma coisa é contar o que aconteceu. Outra coisa é te equipar para que você saiba o que fazer com o que está acontecendo com você. E é isso que eu quero fazer neste capítulo. Quero te dar ferramentas. Quero te dar linguagem. Quero te dar âncoras espirituais que você possa segurar quando a intensidade do seu chamado ameaçar te engolir. Vamos começar com a primeira e mais urgente verdade que todo vidente profético precisa internalizar. Ver não é o mesmo que agir. Esse foi um dos erros mais custosos da minha vida depois da conversão. Eu assumia que porque havia visto algo, eu precisava imediatamente fazer algo com o que havia visto falar. Confrontar, revelar. E essa urgência, embora nascesse de um lugar genuíno, muitas vezes me colocava na frente do timing de Deus, de uma forma que gerava mais confusão do que clareza. O profeta Abacuque recebeu uma instrução que mudou a minha relação com as visões que recebia. Deus lhe disse para escrever a visão, para torná-la clara, e para esperar por ela. Porque ela viria no tempo determinado, não no tempo da urgência do profeta. No tempo de Deus. Isso não significa passividade, significa discernimento de momento, significa aprender a diferença entre o que você vê agora e o que você deve falar agora, porque nem tudo que é revelado para ser proclamado imediatamente. Às vezes a revelação é dada primeiro, para a oração, para que o intercessor trabalhe no invisível, antes que o profeta fale no visível. Essa distinção salvou relacionamentos na minha vida, salvou ministérios, salvou pessoas de exposições prematuras, que as teriam destruído em vez de libertado. A segunda verdade é igualmente importante. Sua sensibilidade espiritual precisa de proteção deliberada. O vidente profético é como um instrumento de precisão. E instrumentos de precisão precisam de cuidado específico. Não podem ser expostos a qualquer ambiente sem consequências. Não podem funcionar sem calibração regular. E não podem ser usados por qualquer pessoa sem o risco de dano. Durante o meu tempo nas trevas eu aprendi que uma das estratégias mais eficazes para neutralizar um vidente verdadeiro é a sobrecarga. Inundá-lo de estímulos espirituais negativos, até que ele não consiga mais discernir o que é de Deus e o que é interferência. Até que a visão se torne ruído, até que o dom se torne tormento. Essa estratégia não foi aposentada quando eu me converti. O inimigo continua a usá-la. E o campo de batalha muitas vezes é exatamente a congregação que o vidente está tentando chamar de lar. Por isso, a proteção da sua sensibilidade espiritual não é opcional. É parte do seu ministério. Estabelecer limites de exposição. Saber quando se retirar para restaurar. Saber quando a adoração que você precisa não é a adoração coletiva barulhenta, mas o silêncio íntimo na presença de Deus. Sem nenhuma outra frequência, competindo pela sua atenção. Jesus mesmo nos deu o modelo. Ele que era o Filho de Deus, que operava no sobrenatural de forma perfeita, regularmente se retirava das multidões. Subia ao monte. Ficava só, não porque não amasse as pessoas, mas porque sabia que para continuar dando, precisava continuamente receber. E receber exigia silêncio. Exigia separação. Exigia um espaço onde a única voz que importava era a do Pai. Se você é um vidente e não tem esse espaço na sua vida, você está operando no vermelho. E instrumentos que operam no vermelho por tempo suficiente, quebram. A terceira verdade é a que mais gera resistência, mas é a que mais liberta. Nem toda igreja é o seu lugar. E isso não é fracasso seu. Existe uma pressão enorme dentro da cultura cristã, para que as pessoas se encaixem em uma congregação local e permaneçam ali, independentemente do que aconteça. A lealdade é valorizada, a permanência é celebrada. E a saída é frequentemente interpretada como rebeldia, imaturidade ou falta de submissão. Mas a Bíblia está cheia de figuras proféticas que não se encaixaram nas estruturas religiosas do seu tempo. João Batista não serviu no Templo de Jerusalém. Ele estava no deserto.
Elias não tinha congregação fixa, ele obedecia ao Espírito que o movia de lugar em lugar. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente operavam à margem do sistema sacerdotal estabelecido, não porque fossem rebeldes, mas porque o sistema estabelecido havia perdido a capacidade de abrigar o que eles carregavam. Isso não é uma licença para a rebeldia, não é uma justificativa para quem quer fazer o que quer sem prestação de contas, é um reconhecimento de que cobertura espiritual e controle institucional são coisas completamente diferentes. E que o vidente precisa de uma, e não precisa se submeter ao outro. Cobertura espiritual é relacional. É um pai ou uma mãe no espírito que conhece o seu chamado, que ora sobre a sua vida, que te confronta quando você erra e te celebra quando você acerta, que tem interesse no seu crescimento, e não no seu serviço. Controle institucional é estrutural. É um sistema que precisa que você caiba em uma função predeterminada, que não perturbe o fluxo estabelecido, que submeta o seu dom ao calendário e às preferências da liderança, que cresce quando você serve e diminui quando você questiona. O vidente profético pode florescer sob cobertura espiritual genuína, mas murcha invariavelmente sob controle institucional, e saber distinguir entre os dois é uma das habilidades de sobrevivência mais essenciais para quem carrega esse chamado. A quarta verdade é sobre comunidade. O vidente não foi feito para a solidão permanente. O deserto é temporário. É escola. É formação. Mas não é destino. Deus disse em Gênesis que não é bom que o homem esteja só. E esse princípio se aplica ao vidente profético com uma urgência particular. Porque o vidente que permanece em isolamento, por tempo suficiente, começa a perder a calibração. Começa a ver tudo com suspeita. Começa a desenvolver uma hipersensibilidade que já não distingue entre discernimento legítimo e paranoia espiritual. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos de irmãos que entendam a nossa linguagem, que não nos olhem com estranheza quando descrevemos o que vemos, que possam confirmar, questionar e refinar o que percebemos com amor e sem julgamento. E esses irmãos existem. Essa tribo existe. Pode estar dispersa. Pode estar escondida. Pode estar também no seu próprio deserto tentando entender o seu chamado. Mas existe. E Deus está no processo de reunir essa geração de videntes com uma urgência que eu nunca havia sentido antes na minha vida espiritual. Porque o tempo em que vivemos exige videntes que estejam de pé, lúcidos, calibrados e conectados. O mundo espiritual ao nosso redor está em uma agitação que poucos conseguem perceber. As estruturas invisíveis que governam sistemas humanos estão sendo sacudidas. E nesse momento de agitação, os videntes proféticos têm um papel que não pode ser cumprido por nenhum outro ministério. O papel de ver o que está acontecendo de verdade e de falar com coragem o que precisar ser falado. Se você chegou até aqui e reconhece em si mesmo esse chamado, se você sente o fogo nos ossos que Jeremias descreveu, se você vê o que os outros não veem, e carrega o peso do que vê, eu quero que você escreva agora nos comentários. Eu não vou desistir do que Deus colocou em mim. Deixe essa declaração ser o seu compromisso público diante do céu e diante de quem está assistindo, porque declarações públicas têm peso espiritual. E o céu testemunha cada uma delas. Chegamos ao fim. Mas na verdade para você, este é um começo. Eu quero que você olhe para trás por um momento e veja o caminho que percorremos juntos neste vídeo. Começamos com uma pergunta que muitos têm medo de fazer em voz alta. Por que os videntes proféticos não conseguem encontrar uma igreja lar? E fomos tão fundo, que tocamos em lugares que provavelmente ninguém havia tocado com palavras antes. Falamos sobre a dor de enxergar o que ninguém quer ver, sobre o peso de carregar visões que nenhuma estrutura religiosa sabe como receber, sobre o isolamento silencioso de quem opera em uma dimensão que a maioria das congregações nem reconhece como legítima, sobre os espíritos de controle que se estabelecem dentro de igrejas e que têm como alvo primário exatamente as vozes que poderiam expô-los, sobre a transformação que acontece quando o vidente para de pedir desculpas pelo seu chamado e começa a carregá-lo como a oferta sagrada que ele é. E agora eu quero deixar você com a verdade mais importante de tudo que foi dito aqui hoje. Deus não cometeu um erro quando te fez do jeito que você é. Não foi acidente. Não foi excesso. Não foi um dom mal calibrado que precisa ser reduzido
para que você seja socialmente aceitável dentro de uma congregação. Foi escolha deliberada de um pai que conhecia antes da fundação do mundo exatamente o que este tempo da história exigiria, e que te formou especificamente para responder a essa exigência. O vidente profético não é o problema da igreja. O vidente profético é uma das respostas de Deus para os problemas da igreja. Mas para que essa resposta seja entregue, o vidente precisa estar de pé, precisa estar calibrado, precisa estar conectado à sua fonte, precisa ter parado de se envergonhar do que vê e começado a oferecer o que vê como instrumento nas mãos de Deus. Se você está no deserto agora, eu quero que você saiba que o deserto tem endereço de saída. Moisés saiu do deserto de Midian. Elias saiu do deserto de Horebe. João Batista saiu do deserto do Jordão. E cada um deles saiu não apesar do deserto, mas por causa do deserto, porque foi no deserto que eles foram formados para o que estava à frente. O seu tempo no deserto não é punição. E a preparação tem uma data de conclusão, que apenas Deus conhece, mas que está marcada no calendário do céu, com uma precisão que nenhum atraso humano consegue alterar. Então, enquanto você espera, continue vendo, continue orando, continue registrando o que Deus te mostra, continue sendo fiel no invisível, porque é no invisível que os videntes são testados e aprovados antes de serem enviados ao visível. E quando a sua tribo aparecer, e ela vai aparecer, você vai reconhecê-la. Não pela doutrina perfeita, não pela estrutura impecável, mas pelo fogo, pelo mesmo fogo que queima nos seus ossos, pelo mesmo peso que você carrega, pela mesma recusa em se conformar com o superficial, quando o profundo está disponível. Sua tribo existe, seu lar espiritual existe, e Deus está trabalhando agora mesmo, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, para te conduzir até ele. Não desista. O leão de Judá rugiu sobre a sua vida. E o que ele declarou sobre você? Nenhum espírito de controle, nenhuma estrutura religiosa, nenhuma rejeição humana tem autoridade para desfazer. Agora eu quero encerrar com 3 pedidos, 3 gestos simples que têm peso eterno. O primeiro, vá até os comentários agora e escreva: o inferno treme quando eu oro. Deixe essa declaração ecoar neste espaço. Deixa ela ser um decreto sobre a sua vida e sobre a vida de cada vidente que passar por aqui, depois de você. Porque este espaço não é apenas uma sessão de comentários, é um altar digital, onde videntes de todas as partes do mundo estão deixando as suas marcas. O segundo, compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir isso. Você sabe quem é essa pessoa, o nome dela já veio à sua mente enquanto eu falava. Não ignore esse impulso. Pode ser que a libertação que essa pessoa está esperando chegue exatamente através das suas mãos hoje. Clique em compartilhar, mande a mensagem, faça a ligação, seja o instrumento. O terceiro, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Ative o sino de notificações, porque o que compartilhamos aqui não é entretenimento espiritual, é equipamento. E forma é um espaço criado especificamente para os que carregam o fogo e precisam de um lugar onde esse fogo seja compreendido, honrado e direcionado para o reino de Deus. Deixe também o seu like neste vídeo. Não como gesto vazio, como acordo, como declaração de que o que foi falado aqui encontrou eco dentro de você, e que você quer que mais videntes encontrem este conteúdo e descubram que não estão sozinhos. Eu oro por você agora, pelo nome que está acima de todo nome, pelo sangue que comprou a sua liberdade, pelo Espírito que habita em você, e que é maior do que tudo que está no mundo. Que os seus olhos espirituais sejam abertos com clareza e com proteção. Que o seu chamado seja honrado, onde quer que você esteja. Que a sua tribo te encontre antes do que você imagina possível. E que o fogo que queima nos seus ossos nunca seja apagado por mãos que não entenderam o que carregavam. Vá em paz. Vá com poder. E vá sabendo que o céu conhece o seu nome. Até a próxima revelação.